Bom, vamos então começar a nossa aula. E aconteceu o seguinte, durante a semana, até conversando com algumas pessoas, eu percebi que muitas questões ou dúvidas ficaram ainda da última aula. Não foi uma, duas, três pessoas comentaram, né, sobre isso, sobre algumas perguntas que eles tinham e que esperavam que a gente passasse por elas e não passou. Então eu decidi a gente gastar um tempo maior com Gênesis, até mesmo porque Gênesis tem uma série de detalhes, vamos dizer assim, e perguntas que são levantadas. Então vamos gastar o dia hoje, né, ou ganhar o dia hoje em Gênesis, estudando mais em detalhe algumas perguntas que foram passadas para mim, tá certo? Bom, de novo, esse daqui é o quadrado cinza, né, que vocês estão vendo. Voltando ainda, esse gráfico já mostrei para vocês, o período da criação, né, mais ou menos 4.000, ou pode ser 6.000 anos, a gente não sabe, até a cruz de Cristo, e Gênesis vem tratar isso, o princípio, vai até o capítulo 11, e depois os patriarcas, né, isso já foi colocado para situar bem. Eu lembro que o Sandro tinha perguntado aqui sobre a região. Essa daqui é uma imagem do Google Maps, por isso que está aí em árabe e dos caracteres latins. Lembram que estava aqui um círculo aqui, que era mais ou menos a região do Éden, porque tem o Eufrates e o Tigre, e eles descem aqui, e aqui é o Iraque, ó. Podem ver que aqui é o Iraque, aqui tem Jordânia, Síria, e aqui é o Irã. Eu tinha até confundido, achei que o Irã era para cá, o Irã é aqui, Iraque aqui, e é essa a região, aqui o Kuwait, tudo. Então é essa localização, a mesma coisa, a cidade de, inclusive não está aqui, né? Existe a cidade de Babel, tá? Que ela deve ser, aqui é Bagdá, Babel está por aqui. A cidade de Babel, que na época era a capital, era a Babilônia, e até uma nota, talvez para entender, a palavra Babel da Torre de Babel é exatamente a mesma palavra para Babilônia, tá? Simplesmente, poderia se chamar a Torre de Babilônia, ou o povo de Israel foi exilado em Babel. É exatamente a mesma palavra. Talvez até aquele medo do pessoal de ligar o exílio com a edição de Gênesis e tudo, o pessoal continuou usando a palavra Babel. Que no hebraico se fala Babel, vamos supor, mas acabam traduzindo por Babilônia mais para frente. Esse gráfico eu mostrei para vocês também, né? Aqui seria só então o livro de Gênesis, os 50 capítulos de Gênesis, e esse aqui é um esboço do que está acontecendo. Aqui seria, né, mais para cima, o que é, quanto mais sobe, mais perto da vontade de Deus, vamos supor, quanto mais para baixo aqui é erro, queda, pecado. Isso aqui é só uma ideia, a gente vai passar por lá, mas eu gostaria antes de focar, a maior parte das dúvidas é aqui no início. Criação, queda, principalmente os 6 primeiros capítulos, algumas dúvidas foram levantadas que são, talvez até as clássicas, perguntas ou questões sobre o princípio, sobre a criação e uma série de coisas. Que vem o seguinte, sobre a criação vem a grande discussão de Bíblia versus ciência, né? E nessa discussão existe uma série de coisas. Primeiro, foram dias literais de 24 horas, como é que seria a evolução, as eras ou a data, né, a datação da Terra, todas essas discussões que se estendem por muito tempo e continuam hoje, existem várias visões, e o primeiro ponto, até foi uma das perguntas colocadas, antes do primeiro ponto, colocar esse gráfico aqui sobre os dias da criação. E preste atenção no seguinte, né? Você vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, os 6 dias da criação, Deus criou a luz, depois dividiu águas e dividiu o ar, fez o espaço entre águas e águas, que na ideia de Gênesis, né? Estava isso daqui, a terra era sem forma e vazia, e aí Deus disse, abra um espaço entre as águas. Aí ele abriu um espaço, e abrindo esse espaço, ficaram as águas acima no céu e as águas embaixo. E nesse espaço vazio ele fala, faça aparecer uma porção de terra.
Na cosmovisão do povo daquela época, quando eles olhavam para o céu, eles imaginavam que lá no céu era água, azul como o mar. Por isso, Gênesis está relatando que Deus falou assim, abra um espaço e faça uma divisão entre águas e águas. E ele abre isso, ele forma uma abóbada, vamos supor, e aí então, esse espaço ele começa a montar. Ele falou assim, faça aparecer a terra, né? E por isso que o texto fala claramente, e ele separou as águas embaixo do firmamento e acima do firmamento. E o firmamento é esse espaço que ele está montando, onde vai haver a vida. Então ele criou a luz, divisão, ele faz no terceiro dia vir terras e plantas. No quarto dia ele faz os luminares, o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia ele manda povoar o mar com os peixes e fazer as aves. E depois no sexto dia ele faz os animais e o homem. E veja essa conciliação que esses 3 dias, aí a luz ela é governada, reinada por esses objetos. As águas e o ar são reinados por esses seres. E a terra e as plantas por esses aqui. Então, na verdade, Gênesis, alguns deduzem que o relato da criação do capítulo 1 seja até tipo um texto, de certa forma, poético. Assim, como o pessoal tem dúvida? É só ver se tem rima. Não. Na poesia hebraica não se usava rima, eles não tinham rima. Tinham às vezes, mas não era a forma usual de se fazer, né? O pessoal usava repetição, na verdade, ou redundância, né? Por isso que você tem vários textos lá, né? Feliz o homem que não se detém no caminho do ímpio, não se assenta na roda do escarnecedor, nem se assenta na roda dos escarnecedores, é o último, né? Mas ele vai falar, ímpio, pecador, escarnecedor, é a mesma coisa. Ele está falando dos mesmos, é a forma deles fazerem poesia. Então, essa divisão, ela é explícita no texto, tá? Os 3 primeiros dias, eles são completados pelos outros 3 dias. E há uma referência clara nesse sentido, a ordem, né? A ordem com que os objetos são montados, daí segue-se em seguida uma ordem para povoar aquilo que foi montado. Então, é importante entender isso daí. Esse é o capítulo 1, tá? Capítulo 2 é um outro relato da criação, vamos supor, que o foco é o ser humano. Então, essa daqui é a visão, capítulo 1. Agora vamos falar do capítulo 2. É mais ou menos essa ideia que está sendo passada nos 2 capítulos de Gênesis. E é claro, Deus no último dia ele descansa. A Pri colocou uma poltroninha aqui, tá? Então Deus descansou. Não é uma cama, porque ele não dormiu, porque o Nosso Senhor não cochila, né? Então, mas ele descansou, ou seja, só uma ilustração para mostrar que Deus descansou, é claro. Então, os reinos da criação e as criaturas que reinam sobre, né? Essas partes da criação, que regem, que governam, né? Você vê isso, a palavra governam, acho que está na nossa tradução da Almeida para falar sobre o sol, governar o dia, a lua governar a noite, você tem as estrelas. E um termo interessante que tem lá, nessa criação, que fala que são para marcar as estações, que é o mesmo termo usado para marcar as festas de Israel, né? Pois não, Sandro? Inclusive isso é importante porque a palavra Sabbath, a palavra sábado significa descanso, né? Então, a palavra que está usada ali é descanso, Deus descansou, né? E até por isso a gente fala, né? A gente guarda o domingo, porque foi Nosso Senhor Jesus ressuscitou no domingo e tudo mais, houve essa mudança, mas fala assim, o mandamento diz para guardar o dia do sábado, ou seja, o dia de descanso, né? Não está falando, que tem que ser o dia sábado, que na língua portuguesa foi nomeada sábado nessa organização aí que nós tivemos. Mas é descanso sim. Tá. Não, tem mais. Ô, Thaís, tem aqui. Tem aqui. 3. Temos 3. Temos 3 cadeiras. Temos 4. Cadê? Você não vai descansar. Tiraram o meu descanso, mas não tem problema. Então vamos lá.
Antes de nós vermos os detalhes, eu já tinha falado aqui anteriormente, a primeira pergunta, a primeira questão, os 2 primeiros versículos do livro, tá? Que a gente tem essa teoria, tentativa de conciliação entre a geologia e a Bíblia, a teoria do hiato. O que é essa teoria do hiato? Que houve um outro momento da criação antes do versículo 2, porque o que diz lá, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. E aí existe uma dúvida, né? A terra, porém, estava ou era sem forma, e inclusive esse estava, era, ou pode ser traduzido como tornou-se também, tá? Inclusive algumas traduções em inglês usam essa ideia de tornou-se sem forma e vazia, até tentando puxar para essa teoria do hiato, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. E aí existe a teoria do quê? Será que Deus criou os céus e a terra, e sabe lá o que aconteceu? Até o versículo 2, a terra se tornou sem forma e vazia. E aí então Deus está fazendo uma reorganização dos céus e da terra. E aí o pessoal tentou conciliar isso com esses milhões de anos da Terra, talvez. Que a Terra e o universo existisse por milhões de anos. E aí talvez alguns vão juntar com os dinossauros, com outros seres viventes daquela época, que então houve uma catástrofe, aconteceu alguma coisa, houve um caos na terra, aí então a partir do versículo 2 está descrevendo Deus reorganizando o céu e a terra. Daí fala assim, a terra porém era sem forma e vazia, né? O Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e aí vai começar a relatar como Deus reorganiza para ter essa nova criação. Essa é uma teoria. A queda seria isso? Não, porque a queda vai ser depois, né? Vai ser relatada depois. Essa teoria, o pessoal que segue essa teoria de que nada do que está em Gênesis está relatando o que aconteceu antes. Aconteceu alguma coisa. Isso é uma teoria, eu até tenho um texto aqui, eu vou pegar... deixa eu ver se eu tenho o PDF aqui que eu quero. Eu tenho uma série de material aqui, inclusive eu vou... não, espera um pouquinho, ele vai aparecer o Acrobat aqui que eu não tenho a licença. Já expirou o meu trial. Eu tenho que pegar o Reader. Dá vontade às vezes, né? Eu tenho a licença do Adobe CS4, mas esse daqui não aceita o CS4. Vamos lá. Só pegando alguns textos aqui. Aqui a gente vai falar sobre entender os dias de Gênesis e tudo mais. Mas antes disso, isso daqui, ó. Talvez deve-se acrescentar que os defensores dessa teoria, aquela teoria do hiato, tá? Depois a gente vai ver todo o resto. Muitas vezes embelezadas com especulações altamente questionáveis sobre o estado original de Satanás, como presidindo a adoração de Javé em um Éden pré-catástrofe. Por quê? Se você vê esses textos aqui, principalmente o de... tá tirado lá, Ezequiel 28. Porque isso aqui era uma tradução e eu errei lá. Ezequiel capítulo 28 tem uma profecia sobre o rei de Tiro, que vem falar algo muito interessante sobre toda essa história. Mas o que está sendo colocado aqui? O pessoal aumenta essa teoria do hiato, imaginando o seguinte: por que a terra se tornou sem forma e vazia? Porque foi o momento que Satanás foi derrubado do céu e caiu na terra, e na rebelião dele, ele bagunçou tudo. E daí Deus está refazendo, vamos supor, tudo isso. E tentando juntar com a ciência, foi isso também talvez ligado com o que a ciência diz que deve ter tido um grande meteoro que causou um caos na Terra e foi onde morreram os dinossauros, foram extintos e tudo mais. Então existe uma tentativa de conciliação de tudo isso nessa teoria do hiato, né? Que vai continuar sendo uma teoria. Só que o que nós temos aqui, o que foi colocado... deixa eu ver se a gente vai lá em Ezequiel 28. Isso, profecia contra o rei de Tiro.
Ah, tá, mas esse aqui ele está falando... deixa eu ver se eu acho o outro. Acho que o mais claro, que é o que eu queria, é o de Jeremias 4. Deixa eu ver se o Jeremias 4 deixou mais claro, para a gente não gastar tanto tempo. Opa. É 4 o quê? 23. Não é esse daqui. Eu tô confundindo os textos. Mas era Ezequiel 28 mesmo, rei de Tiro, mas para mim eu não achei o texto que eu queria. É que quando vai falar dele no Éden. Cadê o Éden? Ah, tá aqui. Aqui, ó. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, tal, né? Fosse criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeitos eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. E por aí vai. Em cima desse texto, lança-se a ideia de que essa é uma referência, existe a história da queda de Satanás, de que ele era um querubim, que ele andava com Deus, era perfeito até que achou iniquidade nele, tudo. Ele se ensoberbeceu, existem alguns outros textos que dá um pouquinho mais de informação dessa história, que é uma história que existe na tradição judaica. Os judeus têm essa história como tradição, não tem nos textos bíblicos, mas eles têm essa história ou essa lenda como uma tradição deles. De que esse foi o surgimento de Satanás, foi como surgiu Satanás. Ele era um anjo e ele caiu, né? Então o pessoal que crê nessa teoria do hiato, crê que existia já um Éden anterior, existia um mundo anterior. E esse mundo foi destruído quando Satanás, quando se achou iniquidade nele, ele foi jogado para a terra e aconteceu esse caos. E aí então Deus está refazendo. Aí Gênesis 1 estaria contando Deus recriando a ordem que ele já tinha criado. Ele refazendo. Então, essa é a teoria que muitos levantaram, principalmente no século XIX foi quando surgiu essa ideia, porque foi quando foi expandindo os estudos, apareceu a teoria da evolução, foi surgindo a geologia, estudando as épocas da Terra, quantos anos, e foi surgindo milhões de anos e tudo, foi quando surgiu essa ideia. Talvez a Terra realmente tenha milhões de anos, mas Adão e Eva surgiram ali 4 ou 6 mil anos atrás, quando Deus refez tudo isso e aí foi juntando ideias. Tudo isso é teoria e especulação. Tá? Não existe nada que possa dizer que isso possa ser realmente aceitável por nós. Outras, vamos supor, algumas objeções a essa teoria são levantadas pelo quê? Como nós justificaríamos morte e destruição antes da queda do homem, que é a razão de toda a morte e destruição que existe na nossa história? Então, não faria sentido haver todo o plano de Deus com a humanidade, né, com Cristo, já a profecia lá, né, de que o Cristo virá, né, o chamado proto-evangelho, quando Deus fala, né, você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai ferir a sua cabeça, já dizendo que o descendente da mulher vai fazer isso, já é uma profecia sobre Jesus. Então, como justificar que antes de tudo isso, quando Deus tinha feito um mundo perfeito, antes de tudo isso tinha havido caos, morte e destruição? Então, existem alguns debates aí que parecem incoerentes, né? E vai ficar sendo uma teoria, tá? Vai continuar sendo uma teoria nesse sentido. Depois eu vou tentar fechar, trazer uma conclusão de todas essas ideias. Mas vamos adiante. Entenderam qual é a ideia dessa teoria, né? Agora, a outra questão são os dias da criação. São literais ou não são? Fica sempre esse grande debate, tá?
E eu gostaria de ver o resumo do Glenson Archer, até pelo seguinte, fiquei surpreso com ele, porque ele é um cara super conservador. Ele tem os livros tipo Merece Confiança o Antigo Testamento, ele tem vários livros sobre apologética bíblica. Por exemplo, não, foi Moisés que escreveu os 5 livros, Moisés que editou tudo, ele é de uma linha bem tradicional. Só que ele não crê que os 6 dias são literais. Né? E aí eu vou pegar aqui então, isso daqui é um resumo do que eu tinha pego dos argumentos deles. Aí 3 dias para se entender a palavra, 3 alternativas para se entender a palavra dia em Gênesis, né? Se são dias literais ou não. Aí ele fala que existem 3, né? Primeiro, a palavra representa um dia literal de 24 horas. Tá? Aí ele vai falar dessa teoria do hiato, que não é a nossa questão aqui, a gente já tratou dela, mas essa é a visão tradicional, né? Os 6 dias da criação em Gênesis são 6 dias de 24 horas, porque ali está sendo falado, foi tarde de manhã o primeiro dia. Tarde de manhã é a forma como era o dia para o judeu naquela época. O dia começava, né, às 6 da tarde do dia, vamos supor, acabou um dia acaba às 6 da tarde e começa o novo às 6 da tarde, né, e vai até às 6 da tarde do outro dia. Por isso que primeiro começa a tarde e depois a manhã, né, por isso que fala tarde e manhã, porque é essa ordem. Mas essa é a visão, são dias de 24 horas. Tá, essa é a primeira teoria. A gente já viu aqui essa questão que eu falei do hiato e tudo mais. Né? A segunda teoria, dia, que é a palavra Yom aqui, a palavra dia, representa um dia revelacional, ou seja, Moisés está descrevendo o que ele viu em cada dia de revelação e ele passou 6 dias recebendo revelações. Nunca tinha ouvido dessa teoria, né? Bem criativa ela, mas que diria o quê? Os 6 dias Moisés teve uma revelação de 24 horas. Então ele, depois de ter visto a revelação, ele falou, foi tarde de manhã o primeiro dia de revelação. Daí ele vai, e aí Deus disse, foi tarde de manhã o segundo dia de revelação. É até um argumento que é colocado. Puxa vida, mas Moisés precisou de 24 horas para ver que no primeiro dia Deus só criou a luz e disse que era muito bom, né? Não, mas ele teve uma contemplação, ele viu os detalhes daquilo sendo criado e tudo, e isso demorou 24 horas, daí que ele escreveu. Deus criou a luz, houve tarde de manhã, né, o primeiro dia. Então, esse daí, mais ainda. E o último, né, o dia representa uma era geológica ou estágio no processo criativo. Aí ele vai falar. Essa foi a explicação a que recorreram alguns geólogos do século XIX que respeitavam a autoridade da Bíblia. Notavelmente, ele cita 2 caras que escreveram em tudo que eram cristãos, respeitavam a autoridade da Bíblia, tal, mas acreditavam nessa conciliação de que os dias eram eras geológicas. De acordo com esse ponto de vista, o termo Yom não significa necessariamente um dia literal de 24 horas, mas é simplesmente equivalente à fase. Ele tem sido muitas vezes afirmado que eu não podia suportar esse significado, mas só poderia ter implicado um dia literal para a mente hebraica de acordo com o uso hebraico. No entanto, com base em evidência interna, é convicção desse escritor, do Glenson, que Yom em Gênesis 1 não poderia ter sido pretendido pelo autor hebraico significar um dia literal de 24 horas. Ele vai dar os argumentos do porquê ele acha que não são dias de 24 horas. Tem algumas coisas um pouquinho complicadas, às vezes, na argumentação dele, mas ele coloca alguns pontos. Em primeiro lugar, Yom aparentemente é usado em Gênesis 2:4. Alguém abra lá para ler, para ver o que ele está querendo dizer. Para se referir a todo o processo criativo descrito em Gênesis 1, né? Alguém leia, por favor, para ilustrar o que está sendo falado aí. Esta é a gênese do céu e da terra, quando foram criados como o Senhor Deus criou. Isso. Então, aí está falando no dia, tal, existe a palavra dia aí, a mesma palavra, Yom está aí. No dia em que Deus os criou. Esse é a gênese do céu e da terra no dia em que Deus os criou. Então ele está usando o mesmo termo dia para contar todos os 6 dias da criação. Tá? Então esse é um argumento para dizer, a palavra dia não necessariamente significa dias de 24 horas.
No Antigo Testamento, a palavra Yom, ela tipo, mais de 2.000 vezes aparece a palavra, ela basicamente significa dias de 24 horas, tá? Em alguns casos ela significa uma coisa diferente, um período, como em 2.4, ela não significa dia de 24 horas aqui, ela significa um período de tempo, tá? Então ele vem falar isso, né? Esse ponto, depois deixa eu ver até se eu... o outro ponto aqui é o Gênesis 1:27, alguém leia, por favor. Deixa eu ver se é esse versículo que eu quero... mas não é só isso daqui. Principalmente lá... aqui vai falar de Deus ter criado o homem, mas o argumento dele aqui, eu estou tentando resumir, aqui é o seguinte, eu acho que eu tenho até uma outra parte melhor, deixa eu ver se eu tenho aqui, não, mas aqui que a gente vai ver agora, peraí, só queria resumir aqui um pouco, que é o seguinte, se você contar dias literais de 24 horas, acho que eu tenho aqui, Gênesis 2, de 4 a 9, aqui ó. Vejam aqui Gênesis 2, de 4 a 9, eu tenho até ele aqui. Essa é a Gênesis do céu e da terra quando foram criados, ou no dia que foram criados, né, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, e o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas e tudo mais. Agora, essa é capítulo 2, relatando a segunda criação. Se são dias de 24 horas, e as plantas já tinham sido criadas no terceiro dia, por que aqui no terceiro dia diz que ainda... Por que aqui no sexto dia, quando o homem vai ser criado, diz que ainda não havia plantas? Tá? Parece que não bate as coisas. Então, se você ler o capítulo 1, no terceiro dia Deus criou a terra, né, e criou as plantas. E depois, lá no sexto dia, Deus criou o homem. Agora aqui, segundo o relato do capítulo 2, ainda não havia erva, né, e disso não havia brotado, né, que o Senhor fez, e também não havia homem para lavrar o solo. E daí, então, Deus formou o homem. E, de certa forma, esse aqui é o ponto. Alguns vão falar assim, não. Eu estava dizendo o seguinte, não havia no terceiro dia, né, nenhuma planta brotada e tudo, mas no terceiro dia elas brotaram, porque Deus fez, e você vê lá no relato do terceiro dia que fala que Deus encheu de plantas, né. Então aqui está falando que não havia, está falando, houve um processo, daí Deus fez surgir isso daqui e no sexto dia fez o homem. Não bate, porque... Veja que aqui está sendo justificado o porquê ainda não tem planta. Porque não tem homem para cuidar do solo. Veja que o cara não deu essa informação. Eu vou falar para vocês do dia 6 como Deus formou o homem. Mas só para vocês saberem, no terceiro dia as plantas ainda não estavam prontas. Mas não tem nada a ver com o assunto. Deixa eu falar do homem. Não é isso. Ele está dando essa informação porque ele está ligando uma coisa com a outra. Então ele está falando, ainda não havia nenhuma planta. Por quê? Nenhuma erva do campo havia brotado e Deus não tinha feito chover e também não havia homem. Ou seja, até o texto aqui está colocando o homem como as outras coisas foram feitas em função do homem. Né? Então, como elas foram feitas em função do homem, como ainda não havia homem para cuidar da terra, as plantas ainda não haviam brotado. Daí depois que Deus cria, ele põe um jardim, né? Do solo fez Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis. E aí ele fez o jardim e colocou o homem. Agora eu tenho o homem, faz brotar, eu vou colocar ele lá. Então você vê o seguinte, de acordo com esse relato, se nós formos seguir literalmente até o que está aqui, vamos supor que a gente conseguisse conciliar as coisas, mas mesmo assim, no sexto dia, em 24 horas, Deus não tinha nenhuma planta, aí ele fez surgir as plantas, aí ele fez os animais, aí ele trouxe os animais para Adão, aí o Adão começou, Deus fez, deixa eu seguir a lógica mais claro para vocês. No sexto dia, como está falando, não havia nada disso ainda, Deus foi lá, então logo cedo ele fez surgir as plantas.
para tentar conciliar com a ordem que está no capítulo 1. Ele fez surgir as plantas. Aí ele fez os animais, que também no relato do sexto dia, Deus criou os animais. Ele fez os animais. Aí Deus mandou os animais para Adão nomear eles. Isso fez o Adão se sentir solitário, porque ele não tinha uma companheira. Aí depois disso, tudo no mesmo dia, Deus, vendo que o Adão estava se sentindo solitário, ele foi, deu um profundo sono para ele, fez uma mulher e trouxe. Tudo isso em 24 horas. Então aí as coisas começam a ficar um pouco estranhas para a gente, aparentemente. Então esse é mais um dos argumentos para falar a questão de 24 horas, né? Aí tem mais um outro ponto aqui, que ele vem falar, quanto à objeção de que os dias de Gênesis são representados como consistindo de uma noite e um dia, e portanto, devem ser entendidos como literal, pode ser respondido que a fórmula tarde e manhã serve apenas para indicar que o termo dia, embora simbólico de uma fase geológica, isso é ele falando, hein, não sou eu, é usado no sentido de um ciclo de 24 horas por dia, em vez de dias, em contraste com noite. Né? Então ele está querendo dizer, talvez o termo dia e noite, tarde e manhã, foi usado para mostrar a diferença entre dia de luz do sol e noite. Né? Agora, e ele coloca um exemplo aqui com relação ao Novo Testamento, a ressurreição de Cristo. Fala assim, ó, a gente vê isso daí no caso da ressurreição de Cristo. Porque Jesus ficou 3 dias e 3 noites, como ele falou que ele ia ficar. Mas ele não ficou literalmente 3 dias e 3 noites. Se ele foi crucificado na sexta tarde, às 3 horas da tarde, ele passou só a noite de sexta e a noite de sábado. E passou só o dia de sábado inteiro e o domingo de manhã. Ele não passou 3 vezes 24 horas. Então, dia e noite não significa necessariamente 24 horas. É esse o argumento. Tá, que ele está passando. Alguns tentam, até assim, essa questão sobre a ressurreição de Jesus, tem gente que, apesar de todas as evidências, tenta defender que Jesus foi crucificado na quinta ou na quarta-feira, tá? Que não se sustenta, porque os textos bíblicos sobre a crucificação de Cristo deixam claro que foi na sexta-feira. Né? Mas era claramente, para um judeu, 3 dias e 3 noites não eram necessariamente 24 horas, e sim, tipo, sexta-feira, à tarde e à noite foi um dia, sábado, o dia inteiro, domingo de manhã ele acordou, ele passou, né, como o domingo começou às 6 da tarde do sábado, então ele passou também a tarde e a manhã, vamos supor, do domingo. Então existem essas ideias, essas coisas são colocadas, e até engraçado, não, isso é uma contradição, você acha que, né, os discípulos iam escrever que Jesus falou que ele ia passar 3 dias e 3 noites, e ele ter sido crucificado só na sexta, e eles iam falar assim, bom, está incoerente, mas vai assim mesmo? Não, é porque para eles não tinha conflito aquilo, por isso que eles escreveram sem nenhum problema. É a gente que cria o problema, porque para eles não tinha problema nenhum isso. Então, o Glenson, ele usa isso daqui para dizer, não era necessariamente dias de 24 horas. Tá? E isso que eu achei surpresa, eu achei que ele ia falar, não, são dias de 24 horas e tudo mais. Para tentar resumir, ele segue ainda falando o seguinte, o relato em si, a forma como está relatado, ele dá a ideia de 6 dias literais. Né? Aí que talvez possa parecer um pouco confuso. Ele dá a ideia de 6 dias literais. Mas ele não está dizendo, ele crê assim que dá a ideia, porque ele falou assim, não, foi tarde de manhã o primeiro dia, foi tudo isso e tudo, no 7º dia Deus descansou. Essa é uma ideia que é passada, mas não necessariamente que da forma como aconteceu foram dias literais de 24 horas. Então, esse debate vai continuar, né, sobre esses pontos, e o que eu queria colocar, eu acho que até... está aqui no PDF. Apesar de tudo isso, tá, a gente não tem tanto tempo aqui para discutir tudo isso. E até se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre esse fato agora, sobre os 6 dias, podem falar agora. Mas, apesar de tudo isso, eu falei assim, bom, então, e agora? É literal ou não é? Como é que a gente decide isso? Vai continuar sendo um debate. Tá? Alguns defendem, são dias de 24 horas e até alguns vão falar o seguinte,
tem que ser dias de 24 horas, porque senão se torna incoerente com outras coisas. Né? Até assim, porque Deus disse que é para descansar no 7º dia, porque Ele descansou da criação. E aí alguns vão falar assim, não, se fossem eras geológicas, então Deus está mandando você descansar uma era geológica, não faz sentido. Mas não é por aí, né? Não precisa forçar, né? O pessoal estava entendendo que estava sendo ilustrado 6 dias, vamos supor, que era para eles descansarem um dia, vamos supor, né? Então é essa visão que é colocada. Então, essa é também uma boa pergunta. Tudo tinha que ter sido feito adulto, realmente, vamos supor, até as plantas, já ter frutos, porque, e se Deus, vamos supor, se Deus não tivesse criado as plantas já com frutos, o que os animais iam comer? Né? Eu esperava, a gente só tem que esperar uns 6 meses aí, se vira, entendeu? Então a gente não tem detalhes. E, na verdade, esse é um ponto importante que, para mim, eu diria que é o ponto mais importante de se entender, é que Gênesis não é um livro de ciências. Gênesis não está fazendo ciências, é um livro de teologia. Ele está ensinando como a vida funciona. E é esse o foco. E eu acho e por isso que não existe conflito entre Bíblia e ciência. Porque a Bíblia não é ciência. E não estou dizendo que a gente possa tentar entender e conciliar as coisas, mas esse não é o foco. O objetivo, e esse é um princípio de interpretação. Para você interpretar um livro, você tem que saber qual era o objetivo desse livro. Quem é o público-alvo, quando foi escrito, para quem foi escrito, que propósito foi escrito. E Gênesis não foi escrito para sua mente científica. É isso que é o ponto-chave da gente entender. Não, sim. Mas todas as partes, elas são 100% comprovadas por assim. Não, então, sim. Esse exatamente. Tipo assim, eu não estou dizendo que existe desacordo. Estou falando que cada um está falando de uma área diferente. Né? Então, é esse o ponto. E até, juntando até isso que você falou, é importante entender esse lado aqui. Há muito mais do que se estudar. Deixa eu até ver se eu pensei que eu tinha feito um slide disso daqui. Aqui, ó. Mas há muito o que se estudar, pesquisar e considerar. Por exemplo, o tamanho do Sol e a datação da Terra. É muito interessante as coisas que o Adalto ensina pra gente, às vezes, nas palestras dele. Né? Por exemplo, apesar de não concordar por exemplo, com a visão do Adalto de que eu não creio que a gente tenha que bater o pé de que os dias da criação sejam de 24 horas. Mas pelo fato disso, eu não creio em eras geológicas como a ciência diz. Eu não acredito em evolução. Não acho que ou você acredita na evolução e nas eras geológicas ou são dias literais. Eu não sei como foram os dias. Eu não sei quanto tempo duraram os dias, se foram 24 horas ou foram milhares de anos. O que eu sei é que mostra que Deus criou o mundo nessas 6 fases, dessa forma e nessa organização, até essa estrutura como foi mostrado. 3 dias foram montados o cenário e os outros 3 dias foram preenchidos os cenários, com quem ia governar sobre aquelas áreas. Então, esse texto ele não foi escrito com uma lógica científica, foi escrito com uma lógica poética, com uma lógica teológica e tudo mais. Davis? No quarto dia que Deus criou os seres, foi para marcar os dias dos anos. Né? Então, imagino que nesses 3 primeiros dias, era Deus agindo. Então, ele não tem um tempo. Né? O tempo que a gente tem, né, a contagem, só foi criado. Foi a partir do Sol. Exato. Então, quer dizer, não tem por que falar em tempo de Deus, porque sendo Deus infinito, ele fez as coisas ali e não tem contagem de eras, de tempo, nem nada. Né? Então, você Consensual, mas também, se ele quisesse fazer isso em 6 milésimos de segundo, ele faria. Então, e aí que a gente começa no universo de ideias. Por que Deus não falou assim, faça tudo prontinho? Porque ele teve que fazer esse ciclo. Porque ele criou a mulher, fazendo o Adão dormir, fazendo uma cirurgia no cara, tirando a costela e fazendo da costela uma mulher. Porque ele não formou do barro também? Porque ele não está explicando como a mulher foi formada.
Ele está explicando o que significa a mulher ter sido formada. Significa que a mulher é carne, é osso, é a mesma coisa, que ela está do lado dele e tudo, mas existe... A mensagem é teológica, é social, não é científica. Esse que é o ponto. Então, até mesmo como Gênesis 1, não vai explicar como a mulher foi formada. Vai falar que o homem foi formado, e homem e mulher, está escrito lá. Tá? A criação do homem e da mulher, do barro. Só que depois, em detalhes, ele fez bom, do barro, mas foi assim, fez o homem, tirou a costela e fez a mulher. Mas por que essa história? Para explicar um princípio, e não para explicar cientificamente as coisas. Sandro? Para mim, esse tipo de debate é tipo assim, tamanho que era barba de vida. Como? Tamanho que era barba de vida. Não leva a nada. Exatamente. O cristão aceita pela fé isso, e é um debate que misericórdia. Sim, então, por isso que eu digo, vai continuar sendo um debate. Nós temos, por exemplo, eu vou buscar os assuntos, as evidências, me informar e ver o que parece mais coerente de acordo com o que a gente vê na palavra de Deus. E até eu estava colocando isso aqui, por exemplo, você vê que o Adalto, ele dá um exemplo quando ele está falando sobre o questionamento, sobre eras geológicas e tudo. Ele fala, o Sol ele se encolhe todos os anos, existe não sei quantos metros ou centímetros, não sei. Aí se você contar os milhões de anos da Terra, a Terra era para ter sido engolida pelo Sol no início. Né? Então existe uma série de coisas incoerentes. Ô, João? Tá. Uhum. Então o tempo está rolando independentemente do Sol e as coisas. O Sol a gente segura para se organizar e não está o tempo. Tá, interessante. Então eu acho que. Aí eu queria perguntar uma coisa. Pois não. Deus criou a luz, criou as plantas, depois é que faz sentido, porque fotossíntese e tal. Mas aí, depois que cria as plantas, ele cria o Sol, certo? Sim. É isso? É. Então, tipo, Deus estava no centro do sistema solar, assim. Boa pergunta. Esse que é o ponto. Por exemplo, a gente não vai... eu acho que a gente não vai achar respostas científicas para explicar isso. Entendeu? E é isso que eu acho perigoso. O que eu não acho que a gente deva fazer, minha opinião, é tentar colocar ciência em cima de Gênesis. Eu vou encaixar Gênesis na ciência. Porque é um assunto diferente. Tá? Vai ficar maluco. Sim. Sim. Então. Mas é isso que está. Por exemplo, isso a gente não está dizendo o seguinte, que a gente vai ignorar qualquer dado científico ou simplesmente falar assim, bom, então você fazer o seguinte, já que a gente não sabe, eu vou me entregar às ideias científicas, tipo, a Bíblia é uma coisa teológica e eu vou concordar com tudo que a ciência diz. É isso que a gente também tem que parar um pouco e não engolir tudo que a ciência diz, porque a ciência muda muito. A ciência não é verdade. Né? Então, e por isso que eu acho extremamente valioso, por exemplo, quando a gente vê as palestras do Adalto, que a gente pega uma série de informações. E uma outra coisa, já ouviram falar desse palavrão aqui, Eva mitocondrial? Né? Eu estava vendo um artigo, inclusive tem um artigo na Super Interessante, né? Na Super Sensacionalista, né? A revista. O que acontece? Consenso, isso é científico. Tá? Agora usei o termo para... Agora você tem que acreditar, hein? Se eu falasse que era a Bíblia, você não precisava. Agora que eu falei que é científico, tem que acreditar. Né? Mas o que a ciência concorda? Toda a raça humana veio de uma única mulher. Isso não é Bíblia, não é criacionismo. Tá? Não foi criacionista que criou isso. Você vai achar lá na revista Nature, você vai achar numa série de artigos, todo mundo concorda, consenso. Aí tem o negócio, mitocondrial, tal. Eu não consigo explicar, eu nem lembro mais o que é mitocôndria, que eu devo ter estudado em algum momento na minha vida, né? Eu lembro dessa palavra mitocôndria, mas não me pergunte o que é, entendeu? Eu vou falar que é alguma coisa relacionada a mitos, eu vou achar. Mas o que acontece? O pessoal, eles concordam que veio de uma única mulher, toda a raça humana, todo mundo, todas as raças. Aí existe debate, até eu acho que eu ouvi o Adalto falando de alguém dizendo que a Eva mitocondrial
deve ter surgido por volta de 6, 7 mil anos atrás. Eu não achei nenhuma referência a isso. O que eu achei, por exemplo, nesses artigos, é a ideia de que ela existiu 200 mil anos atrás. Né? Agora, não sei se isso desenvolveu, não tive tempo de achar, e até por desconhecer muita parte técnica disso daí. Mas é um consenso de que de uma única mulher veio toda a raça humana. Agora, isso que é engraçado. Agora é mais fácil acreditar na Eva. Se veio, porque eu achava que tinha, né, um monte de macaquinho evoluído em tudo quanto é lugar, daí os macaquinhos foi virando gente, e aí foi a evolução. Então, daí a própria ciência fala, não foi bem assim. Foi só uma mulher, né, de que veio toda a raça humana. Aí eles vão tentar dar as explicações deles, como só uma mulher, né? E aí eles também acham o Adão, né? E daí tem uma bagunça de informações. Mas você vê que há informações, às vezes, que a gente acaba não conhecendo, que tem muito a ver com o que a Bíblia diz, tá? E aí que tá. Será que realmente existiu a Eva? Claro, existiu a Eva. Até a ciência está dizendo que existiu a Eva. Entendeu? Agora, os detalhes dessa história eu posso não saber, mas é dessa forma que a gente vê. E a gente não pode desconsiderar essas informações e sim comparar com a Bíblia. Thaís, você queria falar? Não, eu estava conversando sobre isso esses dias, que na verdade é muito problema porque todo ser humano, a gente tem o nosso DNA nas nossas células, e na mitocôndria, que é uma organela da célula, a gente tem um DNA também. E esse DNA mitocondrial ele é igual em todo mundo. Sim. Porque você só herda esse DNA mitocondrial da sua mãe. Sim. Se sua mãe, então, se todo mundo é igual, significa que a gente tem... Tinha uma... Exato. É essa a explicação aí. Pelo menos tem gente que... né? E eu só queria voltar, tá? O último... mais um ponto antes. Que horas são, por favor? Não dá tempo. Só lembrar o que a gente tinha falado, eu vou então resumir, porque eu já tinha falado na aula passada a questão da queda. Né? O relato da queda nos ajuda a ver como a linguagem de Gênesis não é literal. A grande questão é, a serpente era apenas um animal, a serpente estava possuída por Satanás ou a serpente era Satanás. Né? Então eu já falei isso na aula passada, que se você ler o relato da queda, você vê que eu não vejo como, se alguém puder me explicar como, ver literalmente tudo o que aconteceu. Ou seja, a serpente tinha pernas, a serpente, não sei, se ela foi possuída por Satanás, ela foi amaldiçoada, né? E por aí vai. Ela falava, né? Então, aí o pessoal vai falar, nossa, eu já ouvi até teoria de que Adão se comunicava telepaticamente com os animais. Aí tem um monte de ideia que o pessoal vai por aí. Mas, de novo, isso daqui é teologia. E, de novo, a serpente, ela era um animal, literalmente, ou era Satanás? Se era Satanás, em nenhum momento fala que é Satanás. Nós sabemos que é Satanás pela nossa teologia, pela nossa interpretação, porque nós vemos lá em Apocalipse que fala a antiga serpente, em vários outros textos que dá referência à serpente. E a gente sabe ou interpreta que a serpente é Satanás. Então, se a gente sabe que a serpente é Satanás, a história da queda é uma figura? Ou é literal? Se é literal, Satanás perdeu as pernas? Então, se você não vê de forma figurada, a queda não faz sentido. Se você vê literalmente, não faz sentido. Tá? E aí fica a pergunta, é só a queda que é figurado ou talvez a criação? E, gente, ninguém está falando que figurado significa mentira, invenção, historinha. É uma forma de explicar aquilo que a gente não consegue entender racionalmente. Deus não ia chegar, olha, gente, principalmente o pessoal daquela época, eu vou explicar cientificamente como eu formei a Terra. Deus nunca ia fazer isso, para nós e muito menos para o pessoal daquela época. Então ele teve que resumir, contar uma história para explicar como as coisas funcionam. Um exemplo claro que a gente pode ver isso é o seguinte, seu filho, sei lá, uma criança, sei lá, de 4 anos, pergunta, o que é a nuvem? Como é que você vai explicar para ele? Você vai explicar cientificamente para ele? Ele vai entender? Ou, mamãe, como é que eu nasci? Como é que você vai explicar cientificamente os detalhes? E só é verdade se você explicar detalhadamente para ele.
né? Aí você vai contar uma história, você não vai inventar cegonha, aí você criou um mito, né? Isso é mitologia. Agora, você tem uma forma simples, com uma linguagem simples, de explicar para a criança. Tá? Então, e nada disso é mentira. Você não está mentindo para o seu filho. Você não vai mentir para o seu filho contando que uma cegonha trouxe ele. Entendeu? Isso sim é mentira. Isso é incoerente. Mas você vai contar a verdade de uma forma que ele possa entender. E é o que a gente entende. Deus escreveu, inspirou o seu servo para escrever Gênesis de uma forma que o povo daquela época pudesse entender e nós possamos entender como as coisas funcionaram. Tá certo? Infelizmente estourou o tempo. Tinha mais uma parte para ser passada, porque a outra questão é lá sobre... até passei aqui, sobre Gênesis capítulo 6. Eu acho que eu nem coloquei o slide aqui. Gênesis capítulo 6, quando fala lá que os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens. Essa é uma questão que muita gente levanta. Para resumir, tá? Existem 3 teorias. Eram anjos ou seres celestiais, sim, né? A segunda teoria, os filhos de Deus. Quem eram esses filhos de Deus? Anjos ou seres celestiais, ou reis e autoridades, ou o terceiro, a descendência de Sete, que em Gênesis, né, vamos dizer, a descendência santa, se pudesse, é a descendência de Sete. E a não santa, os filhos dos homens, seria a descendência de Caim. Então existem essas 3 teorias, essas 3 visões, e não existe consenso, tá? Me desculpe, eu não vou te dar a resposta correta. Por quê? Continuam sendo 3 teorias. Eu posso tender a imaginar uma coisa, mas eu suponho que seja essa. Mas não existe nada correto. Por quê? Anjos, você vai ter o começo do livro de Jó, que vai falar, quando os filhos de Deus, né, chegaram até o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, os anjos às vezes são chamados de filhos de Deus. Reis e autoridades, você vai ver às vezes no Salmo 82, e isso alguns judeus acreditavam nessa teoria, outros judeus acreditavam nessa teoria. E cristãos, como pais da igreja, apoiavam essa teoria, apoiavam essa teoria, apoiavam essa teoria, cada um de um jeito. Tá? Então tem essas 3 ideias, a descendência de Sete, reis, que às vezes eram chamados de deuses, em vários povos antigos, e também textos bíblicos, como por exemplo, né, aí vamos pegar Salmo 2, que o Filho de Deus, que é profético, ele é colocado de forma divina. Salmo 82, eu disse, vós sois deuses, sois todos filhos do Deus Altíssimo, porém como homens morrerão. Né? Então você tem textos que se referem a autoridades como deuses, né, no sentido figurado. Ou é a descendência de Sete. Essas são as 3 teorias para o que aconteceu. Como eu falei, não existe um consenso. Dependendo da época da história, uma ideia é mais aceita que a outra. Tá? E eu não sei qual é a melhor a se escolher, sinceramente. Eu fico na dúvida realmente sobre o que significa. Tá? E muitas coisas, como eu já disse para vocês, tem muitas coisas na Bíblia que a gente não tem assim, ó, foi isso e bateu o martelo. Tá? Infelizmente, é isso daí. Gente, Gênesis vai precisar de mais uma aula ainda, infelizmente, né? Ou felizmente, tá? Bom, na minha ingenuidade eu acho que é só mais uma aula, né? Tem mais perguntas por aí. Porque puxa vida, vamos interpretar, né? Bom, foi a tarde e manhã da primeira aula, então nos encontraremos. Vamos ficar em pé para nós encerrarmos a aula. Que a gente precisa ainda caminhar com mais detalhes sobre como funciona ali Abraão, Isaac, Jacó, o que aconteceu, falar em mais detalhes para entender. O estudo é panorama do Antigo Testamento, a gente tem que entender como é que as coisas funcionam, é isso que eu preciso ainda passar para vocês, para ver se está bem claro, para a gente chegar em Êxodo, né? Vamos orar.